assim como você, feliz com a vitória do Vila, chateado com o Paulo Massati, que não vai comigo, que vai Natal de casa, mas vamos tocando o barco. Sequência boa, 3 jogos, né? 2 vitórias e um empate. Este foi o jogo mais fácil desde que chegou? Boa noite. Confesso para vocês que era o jogo mais tenso, porque você tem a oportunidade de ter um duelo contra um adversário gigantesco aqui do estado, que é um clássico. Automaticamente esse duelo já motiva o atleta por si só. Depois você tem um confronto contra o líder, por mais que seja fora de casa, outro confronto também que motiva o atleta, né? Tem a chama de estar todo mundo querendo jogar contra o líder. E hoje o Londrina, uma situação que todo mundo se falava que o Vila era obrigado a fazer o resultado. Isso preocupa nós, por quê? Porque nós temos que ter a conexão de colocar principalmente os atletas dentro do jogo e dentro da competição. Nós sabemos que a nossa oportunidade, ela é única. Se a gente não conseguisse um resultado como foi hoje, talvez hoje estaria de uma forma diferente tanto o nosso vestiário quanto a energia do nosso torcedor. Então era uma preocupação muito grande que eu tinha para esse jogo, né? De trazê-los totalmente para dentro do jogo, da importância que representava essa partida, do que o adversário poderia conduzir o jogo. Nós sabemos que a maturidade da nossa equipe, ela está sendo desafiada em todo instante, né? E hoje, graças a Deus, eles conseguiram entender essa conexão e principalmente ter uma maturidade muito boa e muito visível dentro do campo. E isso construiu o nosso resultado, graças a Deus. E os atletas estão muito mobilizados. A nossa fala, desde o início, quando eu cheguei aqui, era dessa forma. E eles entenderam muito bem e, graças a Deus, eu dei uma resposta muito positiva. Dos 3 jogos que você teve sob o comando do Vila, primeiro parabéns pela vitória de hoje, parabéns pela vitória, mas assim, dos 3 jogos, até o 4-0, esse jogo de hoje tinha sido assim, dentro do que vocês combinaram, tudo perfeito, e aí é claro, depois do 4-0 dá aquele relaxamento natural, aí sofreu um gol e tudo mais, mas até ali foi tudo de acordo com o que vocês imaginavam, óbvio que foi o melhor jogo sob o seu comando, até pelo placar. Queria que você falasse sobre isso, e até pela maturidade que você citou do grupo, não precisa ter preocupação com relação à euforia pelo placar visando o Ceará, né? Na verdade, boa noite. Na verdade, isso não vai existir aqui. Não vai existir. Até porque a gente está muito maduro e com os pés no chão. Nós estamos sonhando com algo real. Só que para consolidar isso, precisa entender que é passo a passo. Hoje o Londrina, nesse jogo principalmente, nós consolidamos uma nova oportunidade. Se as coisas não acontecerem contra o Ceará, todo o esforço que foi feito até então vai por água abaixo. E é isso que nos importa. Lógico que agora nós temos que recuperar totalmente a energia deles e voltá-los, principalmente na próxima oportunidade do treino, a estar conectado novamente no que importa para nós. E o que importa para nós é 100% o Ceará. Nós não pensamos no último jogo, nós pensamos totalmente no Ceará. É assim que nós estamos trabalhando diariamente, tanto o contexto geral do clube, que é a mobilização aqui dos funcionários, a questão do desenvolvimento do jogo. Nós temos que ressaltar o trabalho intenso, principalmente do João, que é o nosso analista. Ele fez um trabalho fantástico, nós soubemos aproveitar o que o adversário nos oferecia dentro do jogo. E aí entra a qualidade dos atletas. Nós temos jogadores com poder de qualidade muito grande, que facilita as nossas ações, principalmente em movimentação final e finalização final. Né? O Juan fez um grande jogo. Individualmente falando, fez um grande jogo. Um jogador que desequilibra a linha defensiva, um jogador que é muito corajoso, erra, porque automaticamente o cara que mais tenta, teoricamente ele vai errar mais. E nós temos um centro do campo com o Lourenço que parece que se desfila em campo, né? As coisas parecem que para ele tudo se torna muito fácil, né? Outro detalhe foi que nós trabalhamos muito, foi a questão de aproveitar o Donato, né? Que é um fenômeno do jogo aéreo, né? Nós temos grandes batedores de bola parada,
principalmente para a gente aproveitar uma valência muito importante que ele tem. E o nosso pouco de desequilíbrio houve porque houve muita mudança, a gente tinha que desacelerar um pouco, principalmente aqueles atletas que têm 2 amarelos, a gente tinha que também gerenciar isso de uma melhor maneira. E aí as coisas foram acontecendo, teoricamente na tua cabeça, você já tem que começar a preservar. E aí os que entram demoram um pouco a estar conectado dentro do jogo, porque o jogo está pilhado, o jogo é muito acelerado. Foi nesse momento de desequilíbrio, mas depois as coisas foram começando a encaixar de novo. Mais uma vez eu falo pela maturidade, e existe o adversário do outro lado, que ele te provoca isso também. E graças a Deus eles mereceram muita vitória, porque eles construíram aquilo que nós planejávamos. E eles foram muito felizes na execução. Igor, boa noite. Vocês saem de campo ouvindo "eu acredito" da torcida, né? Esse "eu acredito" foi pro vestiário também? Como é que foi lá dentro? E a conversa depois? Boa noite. Na verdade, eles já existem dentro do vestiário. Eu acredito que vocês... as outras coisas, ela pode ser bem discutida. Estratégia, o que a gente pensa para iniciar, o que a gente pensa para terminar o jogo, ela é bem discutida. Mas a conexão desses caras dentro do campo, ela está bem clara. Desde o jogo do Atlético, nós demonstramos para a competição que nós vamos lutar até o final. Nós vamos lutar até o final. E depois foi passo a passo. Clássico contra o Atlético, jogo contra o Vitória, e agora mais um jogo contra o Londrina, que criou uma possibilidade, uma nova oportunidade. Nós vamos até o final assim. Nós vamos até o final dessa forma, com essa conexão de energia. E eu acredito que vocês que vivem o dia a dia do clube, vocês que estão mais presentes dentro do clube, eu acredito que vocês percebem muito bem isso. E eu falo assim, não é só questão do vestiário, atleta, comissão. Eu falo a questão do todo do Vila. Está muito mobilizado. E nós vamos lutar até o final com todas as nossas forças. Ô Igor, eu vou te fazer uma pergunta em relação a um momento que me chamou a atenção, que foi quando o Neto faz o gol. Não valeu, mas todo mundo vai até você, vai até lá o banco, o Neto te abraça, tem uma união muito grande de todos ali, do banco, de quem estava em campo. Eu queria que você falasse disso, porque a gente não viu essa conexão que você está falando, não viu com Marquinhos, não viu com Lisca, e você em pouco tempo, você conseguiu trazer isso para o seu grupo. Me parece que está todo mundo falando a mesma língua e focado numa mesma direção. Como que você conseguiu isso em pouco tempo? E eu queria que você falasse também de ter conseguido resgatar um jogador que foi muito pouco aproveitado aqui, que pelo menos na minha visão fez também um grande jogo, que foi o Ronald. Queria que você falasse como você conseguiu isso, trazer aquele menino de volta para jogar o que ele jogou hoje, substituir o Parede, que é um dos principais do time. Você foi muito feliz, às vezes eu fui até injusto, né, de esquecer de citá-lo aqui. Muita bola. No Clássico ele também já deu uma resposta muito boa, no Vitória também eu acredito que ele conseguiu contribuir. É um jogador que quando eu cheguei ele estava meio cabisbaixo. Às vezes a minha maneira de ser, né, de olhar dentro do olho, da minha forma simples, mas de uma forma leal. Vou errar. Né? A gente, quando precisa tomar decisões, a gente se desagrada, né, em alguns momentos. O que mais é importante dentro desse clube aqui são as pessoas. Realmente que faz o Vila cada vez mais forte. Eu sou uma engrenagem só dentro disso. Somente uma engrenagem. Eles entendem que o protagonismo é todo deles. E eu, toda vez que eu tenho uma oportunidade, eu falo de forma bem clara, o protagonismo é deles. Eles que entram, eles que executam, por mais que a gente crie um mecanismo de estratégia, por mais que a gente crie algo que facilite o jogo deles, por mais que a gente tenta passar confiança, mas o mérito total é deles. Não sei se é isso, eu sei. Mas uma coisa que me chama muita atenção é a humildade desse grupo aí. Os caras entendem que nós temos uma grande oportunidade de escrever uma história muito linda aqui dentro do grupo. E nós vamos lutar até o final por ela. E o Neto é um cara que vem trabalhando muito, respeita muito o Caio, por estar vivendo um ótimo momento. Entende que ele está voando para quando ter oportunidade ele também dar a resposta dele, que é um jogador importante para nós. Por mais que ele, às vezes agora, nesses 3 jogos, ele não começou,
mas no contexto geral ele é importante. É aquele jogador que a gente conta sempre. Se pudesse escalar 15, poderia ser um deles, né? Poderia ser considerado um jogador que iniciava jogo. Mas infelizmente as coisas, ela tem limitação e a gente tem que entender, o atleta entende muito bem isso, eles vêm entendendo muito bem isso, o Ronald também. Eu lembro do Ronald no Botafogo de Ribeirão, a primeira passagem dele. Lembro do Ronald no Botafogo do Rio, com acesso do Botafogo. Ele sendo um jogador importante, por mais que ele não terminou jogando naquele time, mas ele foi um jogador importante, desequilibrou aqui no jogo contra o Vila aqui dentro. Então é um jogador que tem o nosso carinho, que tem a nossa confiança, que contribuiu muito hoje, foi merecedor do gol e está nos ajudando também como todos os outros. O que o Neto te falou no abraço? Mas ele é bem particular, né? É bem particular. É uma coisa assim que, graças a Deus, essa conexão com eles, essa conexão de vestiário, Deus tem me agraciado com esse presente, porque é um momento único, né? Um momento único que eu vivo com eles ali dentro. E mais uma vez, eles têm provado que nós podemos conseguir algo especial. E nós vamos lutar até o final dessa forma. Boa noite, Igor. João Vitor, da Rádio Universitária. Eu queria saber de você, de onde partiu a ideia de colocar o Igor Henrique como segundo atacante? Você implementou essa ideia no jogo contra o Vitória, lá em Salvador. Acredito que mais por conta da dificuldade, né? Barradão lotado e tudo mais, pressão imensa por ser o jogo do acesso do Vitória. No primeiro jogo do seu comando no Vila, você jogou o Igor Henrique no meio, né? E aí nesse jogo novamente você trouxe ele justamente ali para o ataque, né? Para fazer a dupla de ataque com o Caio Dantas. Hoje, o Igor Henrique ele chegou a 7 gols. Ele é o vice-artilheiro do Vila no campeonato, só fica atrás do Caio Dantas. Queria que você falasse um pouco sobre essa característica do Igor de pisar dentro da grande área e de como você vê essa mudança de posicionamento dele. Boa noite. Na verdade, o Igor ele facilita no entendimento do jogo, de ter variações propriamente dentro do jogo. Às vezes ele pode ser um terceiro homem do meio, deixando um cara entre linha e ele e Lourenço tem muita facilidade de trabalhar na linha, nas costas dos volantes. Às vezes ele é um segundo atacante no 4-2-4, com muita aproximação perto do 9. Por quê? Quando a gente tem uma ideia de trabalhar, e até vou falar e vai facilitar para o adversário no próximo jogo, até quando a gente tem uma ideia de trabalhar muito próximo do Caio, você facilita também a movimentação do teu 9. Por quê? Teoricamente, quando ele cria uma possibilidade de infiltrar ou gerar um desequilíbrio na linha defensiva, o adversário ele pode perder a visão do teu centroavante. E é nesse momento que o Caio, um e o outro, vai completar a movimentação do outro. Tem momentos que a gente empurra o Igor lá, traz o Caio. Para quê? Para que gere dúvida e gere desconforto também pelo centro, para facilitar a ação do Lourenço. Porque o Lourenço ele precisa de espaço. Quando ele não tem espaço, quando fica longe para ele, não é que ele tem situações que ele não vai clarear. Vai clarear, porque é um grande jogador. Só que a gente tem que potencializar aquilo que facilite a ação dos companheiros. Por exemplo, Lourenço criando a movimentação, teoricamente facilita a ação do Igor. Igor facilita a movimentação do Caio. Caio deixa os nossos extremos no mano a mano. E é isso que a gente tem que entender dentro do jogo. Quando a gente consegue desequilibrar a linha, a gente começa a tomar decisão que vai clareando mais o nosso passe. Ou seja, desequilibrou, saltou, passe do corredor, mano a mano, segue, flui e vai para o duelo. Entende? É dessa forma que a gente tenta desenvolver dentro do jogo. Outro detalhe é a característica de finalização dele. É um jogador perigosíssimo. Aí já viu o gol que ele fez, né? Um cara que tem frieza dentro da área, é um homem que às vezes é um atleta que chega como um homem livre, um homem surpresa. Ninguém espera às vezes a infiltração, ninguém espera às vezes a movimentação dele, e assim vai facilitando as ações ofensivas. O Juan hoje, ele fez um grande jogo do lado oposto que ele vinha fazendo. Trabalhava muito pelo corredor direito. Às vezes ele facilitava a ação do Marcelinho para a entrada, o passe no pé. Só que ficava muito distante para ele, para ter o duelo contra o lateral. Hoje não. Hoje a gente conseguiu espaçar um pouquinho mais ele, facilitar essa ação do 1 para 1 toda hora. E aí, quando tiver 1 para 1, tiver desequilíbrio em cima da linha, vai para o duelo para confrontar, para a gente também gerar desequilíbrio, deixar vulnerável o lateral, deixar vulnerável também a situação do zagueiro do lado, para ele ter facilidade de tomar decisões nas ações.
Não sei se eu consegui concluir a situação do Igor. Com certeza. Só para fechar, para não deixar passar, porque é extremamente importante, eu até fiz essa publicação, porque o Vila tem domingo contra o Ceará, o último jogo como mandante, o jogo do ano, que tem que vencer para se manter vivo até o jogo contra o ABC. Eu queria que você falasse da torcida, o quanto vai ser importante para quem não veio hoje, a gente esperava até um público melhor do que foi, o quanto vai ser importante que esse estádio não caiba ninguém, de tão lotado que vai estar, criar uma atmosfera. Queria que você falasse e demonstrasse para quem está te vendo e te ouvindo o quanto é importante a torcida abraçar esse momento. É verdade. O nosso torcedor ele é diferente. O nosso torcedor ele é diferente. Né? Quando se fala do Vila, sempre fala da torcida. Sempre fala, é uma torcida diferente. E agora nós temos a oportunidade do penúltimo jogo, e para nós é o último, porque vai potencializar uma nova oportunidade. O torcedor ele é diferente quando a gente joga no Oba, com esse apoio, com essa energia, com essa confiança. É natural, por tudo que foi começado e as coisas oscilaram no decorrer, perder um pouco da confiança, porque teve anos anteriores, o nosso torcedor, ele, como nós também, ele acredita muito. E hoje vocês viram no final do jogo, com o cântico deles. E eles são fundamentais para isso. Eu acredito que esse estádio vai estar abarrotado, perdão da palavra. Eu acredito que essa energia aí dentro desse estádio vai ser coisa absurda. Eu acredito que nós vamos tentar fazer um grande jogo para tentar devolver essa totalmente confiança 100% naquilo que nós almejamos. E o torcedor, ele é o diferencial do Vila. Sempre foi e sempre será. E mais uma oportunidade que nós temos juntamente com eles, aumentar a nossa chance, fortalecer a nossa oportunidade para que a gente consiga o objetivo final. Valeu, Igão. Valeu, meus amigos.